Bochecha, fala um pouquinho da tua... A gente tem conversado com uma galera que foi para os Estados Unidos, né, para trabalhar, para ter uma condição diferente. Como é que é para você? Quando que você foi lá para os Estados Unidos? E eu imagino, né, quando vem para cá é para matar saudade também, né, do clima, das pessoas, família. Mas quando que você foi para os Estados Unidos e há quanto tempo que você está lá já também? Pô, na verdade, eu fui para os Estados Unidos quando eu tinha 20 anos. Hoje eu tenho 33, né? Então já são quase 13 anos, né? O ano acabou de começar. Então eu morei 10 anos na Califórnia e agora está sendo o terceiro ano na Flórida. Eu me mudei, eu peguei a faixa preta, me mudei, porque, pô, com 20 anos estava difícil, né, no Brasil de viver do esporte. E então acho que tive a oportunidade de ir dar aula na Flórida até, por sinal, era 2010, e fiquei lá um tempo, foi até uma situação boa, só que não era exatamente o que eu queria. Eu virei professor, deixei de ser atleta, então acabou que não me dei muito bem, fiquei um ano lá e acabei desistindo e voltei para o Brasil. Mas essa volta para o Brasil, depois de morar um ano nos Estados Unidos, viver com seu próprio dinheiro, foi muito complicado, né? Então voltei para casa dos meus pais e aquilo ali foi muito difícil, né? Desanimei de treinar, pensei até cogitei ir fazer uma faculdade, deixei até o vestibular, tudo certo, mas decidi lutar mais um campeonato, né? Mais dois, na verdade, que era o Pan-Americano, 2011, que valia um carro, 0 km, pô, 20 anos no Brasil sem um carro, tava complicado, né? Não dava nem para dar um rolezinho, nada. Aí o Rodolfo tinha ganho o carro no ano anterior, eu falei, pô, vou lá. Isso me motivou, né, o carro. E na semana seguinte eu tive a oportunidade de fazer uma viagem para lutar o Mundial Sem Kimono. Tinha um amigo meu que era muambeiro, comprava muamba e vendia no Brasil. Então ele pagava a minha passagem e eu trazia 2 malas cheias de roupa, relógio, essas paradas para ele vender. Então é assim que eu consegui, durante muito tempo, ir viajar para competir. Aí numa dessas viagens, meu pai viu que eu tava triste, ele falou, pô, como que tu vai? Eu falei, o baiano, né, que fazia isso comigo, o baiano vai pagar minha passagem. Ele falou, não, vai, eu pago a passagem, mas nem volta, fica lá, não tá feliz aqui mesmo. Aí eu fui lutar o Mundial, ganhei peso absoluto, né, faixa preta, campeão mundial, peso absoluto. Falei, pô, eu acho que vale a pena eu dar uma insistida, né. Foi aí que eu decidi nem voltar, foi menos de $1.000 e nunca mais voltei, né. Na mesma época eu tive o Lucas Leite, que, pô, é um irmãozão meu, que foi um dos responsáveis de eu ficar na Califórnia, falou, pô, faz 3 anos que eu não vou pro Brasil, eu tô indo pro Brasil, quer cobrir minhas aulas, ficar com o meu carro? Eu falei, pô, demorou. Aí nessa, se passaram 10 anos na Califórnia, depois. E Bochecha, até voltando um pouco pro jiu-jitsu, a gente sabe que hoje em dia mudou até um pouco, mas na época que você começou, como você falou, era muito difícil viver do esporte, viver do jiu-jitsu, né? Como é que foi pra você decidir, falar assim, não, eu quero viver disso mesmo, eu vou competir? Você falou assim, eu fui lá, ganhei, fui lá pelo carro, depois ganhei, fiquei lá. De decidir, falar assim, pô, não, cara, eu quero viver disso mesmo, eu quero viver do jiu-jitsu, eu sei que eu tenho potencial, até chegar onde você chegou, né? Então, a paixão pelo esporte mesmo surgiu quando eu tinha 15 anos, né? Eu comecei ali, o primeiro contato foi com 12 anos, por causa da minha irmã. Lembro que ela assistindo Malhação, tinha um personagem que era faixa preta de jiu-jitsu, acho que era, se eu não me engano, interpretado até pelo Cláudio Heinz, Sim. que faz muito tempo atrás. Ele era um faixa preta de jiu-jitsu e tal, minha irmã assistindo, falou, pô, eu quero experimentar isso aí. Tinha uma academia perto de casa, e ela foi. Meu pai, pô, não gostou muito da ideia, e começou a ir, né, treinar também, mas mais para vigiar ela, vamos dizer assim, para não proibir. E ele meio que começou a treinar mesmo, comprou um kimono e ficou. Aí eles pilharam, pô, vamos também. Eu ia, mas pô, com 12 anos, não queria saber de nada, ia lá mais por uma brincadeira. Então, desses 12 aos 15, foi nesse sentido, mas só ali, porque eu sabia que agradava meu pai, pô, se eu quisesse pedir alguma coisa, era o momento para pedir, né? Então eu usava muito disso. Aí com 15 anos eu lembro que a galera tava voltando do campeonato mundial e o professor na época, que era o Teco Shinzato, ele sempre falava, pô, fala aí um pouco, né, da galera falar da experiência e tal. E eu lembro todo mundo falando, pô, perdi e tal, mas pô, meu sonho era ter ganhado, tal, esse tipo de coisa, aquele
aquela dor ali da derrota, tal, todo mundo falando que abdicava todas as medalhas de ouro em troca daquela de prata, né, que fosse ouro. Então eu falei, pô, o cara ganhou tanto, mas trocava tudo por uma medalha. Aquilo ali meio que me chamou, despertou a curiosidade para a competição. Foi aí que eu falei, não, quero competir, quero saber o que é o que eles estão falando, quando eu tinha 15 anos. E aí foi, pô, eu sempre me dei bem ali, comecei a ser bem favorito. A maioria dos campeonatos que eu entrei, os 10 primeiros que eu lutei ali, eu perdi de cara. Mas depois, quando eu ganhei, foi uma... não perdia mais, né? Eu tava sempre nas cabeças ali, geralmente. Aí o momento decisivo mesmo foi quando eu falei dessa parada do carro, né? Foi o primeiro Mundial 2011, eu perdi. Eu falei, pô, fui bem a vida inteira. Nas faixas coloridas eu era, pô, ganhei tudo, peso absoluto em todas as faixas. Mas, pô, chegou na preta, eu perdi, no Mundial, na final. Eu, pô, acho que eu não sou, né, esse fenômeno todo que eu acreditei que eu era. Pô, se eu não conseguir ganhar nenhum Mundial, como é que eu vou viver disso? Aí eu comecei a me questionar, né, se eu ia ser alguém no esporte mesmo. E foi aí que eu meio que desanimei, né? Fiquei com muita dúvida. Tanto que eu decidi fazer uma faculdade para ter um plano B na vida. Eu falei, pô, vou botar todas as minhas fichas aqui, aí para ser só mais um. Aí foi quando eu desanimei, parei de treinar. Foi quando eu falei. Depois que apareceu esses 2 campeonatos aí que eu me motivei e voltei a treinar. Então tava tudo certo para eu começar uma faculdade e o jiu-jitsu ia ser algo secundário, né? Mas quando eu ganhei o Mundial Peso Absoluto de preta pela primeira vez do sem kimono, eu falei, opa, eu acho que, pô, consegui, né, fazer algo, pô, sou campeão mundial faixa preta. Não era o kimono, né, de kimono que era o meu sonho, mas eu falei, pô, acho que dá pra investir, né. Foi aí que eu não voltei mais pro Brasil, que meu pai... Tanto que eu nem soube, depois de muitos anos ele me contou que essa passagem que ele pagou, que sujou o nome dele, ele ficou com o nome sujo por anos, por causa que ele me ajudou. E depois de anos que ele me contou, né? E então, pô, foi algo que foi um sacrifício da parte dele, da minha também, que eu não voltei, né? Fiquei na Califórnia, pô, sem casa, sem nada, né? Durante enquanto o Lucas estava me ajudando, que ele estava de férias, eu fiquei ali, confortável. Mas quando ele voltou a dar aula nas academias dele, pegou o carro dele, aí, pô, foi onde eu comecei aquela correria para sobreviver, né? Que eu sobreviver é uma forma errada de falar, porque foi o momento ali mais feliz da minha vida. Eu dava aula, comia bem, morava na academia e treinava o dia inteiro, assim, quando eu podia, quando eu estava dando aula, eu estava treinando também com os alunos, e foi o momento que, pô, eu mais me dediquei, né, pro jiu-jitsu. Foi quando eu lutei o Mundial de 2012 e ganhei peso absoluto pela primeira vez, né? Então eu falei, pô, realmente valeu a pena, né? Abrir mão de tudo e insistir no sonho. Pô, campeão mundial peso absoluto, acho que pouquíssimas pessoas no mundo fizeram isso, né? Então foi ali que eu falei, não, eu vou ficar nisso, vou insistir, agora não tem mais plano B, é só plano A. E fiquei.